pessoal, tudo bem? Obrigado por estar aqui comigo mais uma vez no Magno Talks e tenho a grande satisfação de receber para essa entrevista, esse lançamento desse programa, né? Nesse dia tão especial que é o Dia das Mulheres, dia 8 de março. Uma mulher que, para mim, é um exemplo para a sua geração, é um exemplo de conduta para o feminino, para as mulheres, daquelas pessoas que na vida se esforçam, usam sua inteligência, o seu talento e sua força de vontade para atingir suas metas e seus objetivos. São pessoas que não colocam limite aonde querem chegar, simplesmente continuam crescendo, expandindo e aproveitando tudo aquilo que são seus talentos naturais. Essa pessoa que eu estou trazendo é uma best-seller, vocês vão saber sobre ela, tem livros escritos, é uma pessoa que tem assim milhares de seguidores e estudantes, é uma professora, né? Uma pessoa que passou por programas, inclusive de televisão, que teve grande repercussão no mundo, porque teve nos Estados Unidos e tivemos o formato no Brasil do Aprendiz, né? Uma vitoriosa nisso. E eu gostaria que ela própria se apresentasse, porque nada como a pessoa falar dela, do caminho dela, da onde ela está, o que, que ela está fazendo nesse momento. Então, com vocês, né, eu recebo aqui minha querida Maitê Carvalho e eu gostaria de começar hoje o nosso trabalho com ela. Bem-vinda, Maitê. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui com a gente. Eu espero que a gente passe um momento muito agradável e produtivo, porque a ideia do nosso programa é trazer pessoas que somam, tá? E você é uma pessoa que está dentro desse meu, vamos dizer, do meu checklist, daquelas pessoas que vêm para somar. Bem-vinda. Muito obrigada, Magno. É uma honra. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. É um prazer estar aqui com você. Você sabe o quanto eu admiro você e o seu trabalho também. Então, aproveitando a deixa, né, eu vou me apresentar para quem está ouvindo a gente. Meu nome é Maitê, eu sou escritora, né, tenho 4 livros publicados, 2 no Brasil, um nos Estados Unidos e um em Portugal, com editoras diferentes. Eu escrevo sobre comunicação, sobre como a gente pode usar o poder da fala para que a gente se destaque profissionalmente, para que a gente melhore a saúde das nossas relações interpessoais. Além disso, eu também leciono comunicação em universidades no Brasil e produzo conteúdo nas redes sobre o tema, então quem quiser me acompanhar é só ver no Insta, @Maitê com Y Carvalho e a letra S no final, tem um canal no YouTube também. E além disso, eu tenho minha própria agência de publicidade em Nova York, onde eu moro hoje em dia, 5 anos eu estou nos Estados Unidos, né? Então tive essa mudança aí de país. E lá eu tenho uma agência de publicidade, de comunicação também, onde eu trabalho com clientes tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos. Marcas brasileiras que querem ir para lá, né? E também clientes que já estão lá, mas que decidem escalar os seus negócios. Então, eu trabalho com comunicação, escrevo sobre comunicação, ensino sobre comunicação. E hoje estamos aqui, né, nos comunicando. Então, está tudo interligado. E uma coisa que eu acho muito interessante, que na época que nós nos conhecemos, você estava chegando em Los Angeles, foi mais ou menos essa época, né? E você já estava naquela primeira fase de enfrentar o mercado internacional, inclusive ocupando um cargo de diretoria, se eu não me engano, numa agência de publicidade, quer dizer, alto status. Porque assim, Maite, o que é legal de você, você é uma menina. Você tem idade de ser minha filha. E é nisso que bate minha profunda admiração e meu profundo respeito, porque hoje em dia, né, as mulheres, você poderia ter 60 anos e estar com essa mesma cara. Hoje a ciência, infelizmente ou felizmente, está dando às mulheres uma aparência. Mas você é uma pessoa jovem. Você é uma pessoa que já tem uma grande caminhada na vida, com poucos anos de vida. E eu calculo, né, quando eu olho também para a minha vida e minha trajetória pessoal, que pessoas assim são pessoas que têm um espírito diferente daquele meio que muitas vezes nós nascemos. E eu quero te fazer uma pergunta que eu vou fazer para muita gente aqui. Quem era a menina Maitê? O que essa menina sonhava, essa pessoa pensava da vida, a jovem, adolescente Maitê? Quais eram os sonhos, os desejos, né? Quantas pessoas chamaram de louca? Com certeza muitos, né? Porque toda pessoa que quer muito na vida é chamada de louco.
Mas me conte um pouco sobre o teu passado, sobre coisas interessantes que você viveu, seus pais, de repente, enfim, sua vida. Muito bom. Eu, desde pequena, eu sou filha, né, de professores de inglês, tanto meu pai quanto a minha mãe, eles são professores de inglês. Então, desde criança, eu era uma criança que aprendeu a falar inglês muito, muito cedo, porque quando meus pais queriam falar alguma coisa para eu não entender, os meus irmãos, eles falavam em inglês. Então, a nossa principal motivação era aprender inglês só para entender o que eles estavam falando escondido. Eu não fazia a menor ideia de que um dia eu iria morar nos Estados Unidos. Imagina, naquela época, até a ideia de pensar no intercâmbio era uma coisa muito, assim, fora do que eu imaginava mesmo. Desde muito cedo, eu exercia muito a minha comunicação na igreja, porque eu era líder de célula. Então, eu administrava os grupos dos jovens ali. E para você conseguir segurar a atenção, né, de adolescente na igreja, você tem que ser uma pessoa com uma excelente retórica, eloquência e oratória, porque senão ninguém presta atenção. Então, acho que ter crescido vendo pais professores e ensinando, ministrando na igreja, já me deu uma pista assim do que eu gostava, mas eu nunca imaginei que eu fosse me tornar professora. Assim, eu tinha uma vontade, mas eu imaginava que seria algo que eu faria muito mais tarde na minha carreira. E não imaginava que eu me mudaria para os Estados Unidos, assim. Quando me perguntavam assim o que eu queria ser quando eu era criança, bom, a primeira resposta que eu dava, eu falava que eu queria ser caixa de supermercado porque eu achava que o dinheiro ficava com elas. Então, olha, a ambição chegou falava cedo. algum Capricórnio no meu mapa, falava, eu quero ser isso, eu não sei o que é, mas nós estamos bombando. Depois que eu cresci, eu entendi que não era bem assim. Eu queria ser publicitária. E eu assistia, né, o programa, o The Apprentice, com o Trump na época, porque ele era o apresentador do programa, e passava na televisão. Como meus pais eram professores de inglês, a gente sempre teve TV a cabo em casa, mesmo sendo no Brasil, pelos programas serem em inglês, tem muita coisa que eles, enfim, usavam para as aulas. E eu assistia muito esse programa e eu pensava, nossa, eles fazem essas tarefas de marketing, de publicidade, isso é algo que eu gosto, eu consigo me ver fazendo isso, porque eu gosto de comunicação, mas eu também recebia muito reforço dos meus professores de que eu seria um excelente advogado. Então, eu ficava sempre assim, direito, comunicação, jornalismo, eu não sabia muito bem. Na época, você ainda precisava da graduação do jornalismo, né, para poder exercer. Eu não sou tão menina assim, viu, Magno? Tem uns botox aqui. Não, já faz você é uma menina, para com isso. A tua geração, você sabe disso. É que você caminhou bastante já, e dá uma sensação de velhice quando a gente faz muita coisa. Mas eu quando me você sinto busca. Eu 96 sou anos. numerólogo, Maraíba, eu sei quantos anos você tem, para com isso. Eu sei, mas assim, eu me sinto 96 anos. Aí eu lembro que eu estava entre jornalismo, direito e comunicação, né, publicidade. E quando eu fui fazia três prestar, formações? eu estava em dúvida, eu Você não estava em sabia. dúvida. E aí eu fiz um teste vocacional com um psicólogo que a minha escola recomendou. E aí ele falou, olha, você daria muito bem na área de comunicação. E eu falei, eu acho que eu daria mesmo. Aí eu prestei vestibular para comunicação e ciências sociais. E aí eu passei nos dois. Olha. E eu tive que fazer os dois ao mesmo tempo por um período, mas estava muito insustentável. E quando eu estava já no meu primeiro semestre da faculdade, estava assistindo televisão e eu vi assim, o Aprendiz com Roberto Justus, que aí tinha no Brasil, o programa que eu amava, para universitários. Olha. E aí, quando eu vi que era para universitários, a minha mãe ainda falou, você devia se inscrever. Eu falei, vou me inscrever. Eu nunca fui das pessoas que pensam assim, não é para mim, não vai dar certo. Eu acho que eu tenho uma confiança meio delirante, assim. E o não já é garantido, né, Maitê? O não já é a minha garantido. cara. E assim, estou estudando publicidade, o Roberto Justus é um publicitário bem sucedido, né?
na pior das hipóteses, eu vou fazer um Uma networking lá. vitrine, né? Pois é. E aí me inscrevi pela internet, você acredita? Aí você tinha que fazer um quiz online. E aí eu fui passando de fase, aí depois você tem que ir até a Record, na época era na emissora Record, gravava, fazia as seleções, né? Tipo um teste de VT mesmo. Enfim, passei, fiz o programa, eu venci a edição especial, depois eu fui participante de uma outra edição, o Retorno, que era para voltar todo mundo que já tinha feito o programa. Trabalhei nas empresas do grupo Nilcon, que era do grupo do Roberto Justus, por 7 anos, então eu fiquei de 2008 até 2014 Mas trabalhando. esse trabalho foi resultado em função de você ter participado do programa? Foi um convite profissional? Por isso. Mas aí depois a promoção, eu continuar lá, foi pelo desempenho mesmo. Como parte do prêmio, era por 1 ano. Mas que legal, Maitê, porque assim eu não sabia que havia essa possibilidade de colocar na prática aquilo que era feito na teoria, né? Porque... E foi uma super escola, Magno, porque você imagina, você ter 18 anos, você ter acesso direto ao CEO da empresa, né? Então você aprende muita coisa, você, enfim, tem um acesso que, se você começa num caminho tradicional, às vezes demora muito para você ter visibilidade, para você, enfim, aparecer. E o programa me ensinou muitas coisas, especialmente como não basta você ser, você precisa parecer ser o que você é, né? E que mais do que também ser e parecer, tudo que você faz, você precisa anunciar, né? Não basta pôr o ovo, você tem que cacarejar de alguma forma. E o Roberto me ensinou muito isso, que se você não está ali vendendo seu peixe, como é que as pessoas vão adivinhar o que você está fazendo, né? Como é que você vai ter, enfim, destaque para os seus projetos? Então, eu acho que isso acabou também moldando muito de como eu me apresento para o mundo, porque eu sempre fui uma pessoa que, independente do que eu esteja fazendo, se eu estou empreendendo, se eu estou lançando um livro, eu vou dar entrevista na imprensa, eu vou postar, eu vou mobilizar, entendeu? Eu sou muito... Porque eu comunico, né? Eu trabalho com isso, então eu entendo o poder disso, assim. Então, eu acho que o principal aprendizado dessa fase da minha vida foi isso, assim. E eu acho que foi uma experiência que é um pouco inusitada, né? Porque como é que você... Assim, eu vou participar de um reality show que mais de 100.000 pessoas se inscrevem, né? Não é uma coisa que você... É diferente de passar numa faculdade de medicina ou num concurso público, que você fala, tá bom, você... Testado no intelecto, né? Que é uma coisa realmente delicado, porque assim, não era só um programa de perguntas e respostas, né? Era uma coisa que tinha todo... Eu me lembro, eu não vi inteiro, eu vi um pouco do Trump e vi também, eu gostava do formato e da exigência que tinha. E quando eu olhava, nunca imaginei que um dia eu iria te conhecer. Imagina, conhecer uma pessoa que participava ali. E eu nem pensava em ser numerólogo, talvez. Ou era recém-formado na minha área. Mas eu acho muito legal quando você... Eu sou de uma escola, né, de uma velha escola de vendas. Eu trabalhei muito tempo na área de treinamento na minha vida. Eu fui executivo também de empresas. Antes, ou seja, tem toda uma história pretérita ao numerólogo. Né? Então, às vezes as pessoas olham, o Magno que ele é numerólogo, sou numerólogo, mas eu já fui um monte de coisa e sempre me dediquei à excelência. E também fui um menino como você, jovem, que devido à minha curiosidade, minha vontade de vencer, minha vontade de surgir, até porque a gente tem que carregar esse desejo fortemente dentro da gente e com humildade, né? Humildade é muito importante, porque as portas se abrem aos humildes e que tem conteúdo. Então, eu penso que essa triagem que você viveu, assim, foi uma verdadeira lapidação. Era meio que um tudo ou nada na sua vida, né? Porque realmente você tem que aplaudir, né? Quando você vê uma pessoa conseguir chegar e cumprir. E você foi, inclusive, vencedora do programa, não foi isso? Na edição especial, sim. Na edição especial que teve depois, né? Porque eu brinco que eu já fiz 1 zilhão de realities, né? O que acontecia? Quando você participa, e por eu trabalhar com o Roberto, vira e mexe, ele vinha, eu vou voltar, porque ele saiu uma época do programa, o Dória apresentou no lugar dele. Foi verdade, o Dória. Aí quando ele voltou, ele falou, eu quero levar os meus aprendizes. Imagina,
Ele era meu chefe, eu ia falar, não. Falei, tá, vamos voltar, né? Claro. Porque... Então, assim, mas também eu acho que, assim, a primeira edição eu tinha 18 anos, a última que eu participei eu tinha 23. Eu era muito nova. Apesar de eu, na época, me achar extremamente madura e natural. adulta, eu era muito nova. Eu não sabia o que eu estava fazendo. E eu acho que o fato de eu não saber e só existir e ser muito espontânea, de certa forma. E eu não tinha nem muito conhecimento. Sendo bem sincera, eu estava no primeiro semestre da faculdade. Imagina, era uma universitária porque tinha entrado 6 meses antes, né? Tipo, Exato, mas quase não é uma que coincidência. no primeiro semestre da faculdade você aprende filosofia, Nada. não era assim, eu não sabia muito de marketing, de nada. Mas eu tinha, assim, esse espírito também de curiosidade e tudo mais. E eu acho que a minha ignorância na época foi uma bênção, porque eu não tinha muita noção. Então, eu não me sentia intimidada pelo Roberto Justus, eu não me sentia... sabe? Para mim é assim, que legal, eu tô aqui, eu vou conversar de igual para igual, eu vou contar minhas ideias. Se der certo, deu, se não der também, tudo bem. Então, acho que isso foi muito legal, assim, quando eu olho para trás. Hoje em dia, quando eu... Tá, vou dar um exemplo. O próprio Shark Tank, porque depois de muitos anos, quase 10 anos depois, eu abri a minha primeira empresa e os produtores do Aprendiz eram produtores do Shark Tank no Brasil, que é um reality também de empreendedorismo. Você faz a apresentação da sua empresa e tal, e eles me chamaram para ir. E aí, quando eu fui nessa vez, eu tinha muito mais medo, muito mais receio, muito mais a perder, muito mais travas sociais do que pode ou não fazer, né? Não deixei de ser quem eu sou, de ser autêntica e tudo mais, até porque você conhece muito bem meu mapa e minhas paradas, Áries, ascendente Escorpião, em Leão, então a gente né, se joga, mas eu lembro de pensar isso, eu falei, nossa, quando eu não tinha ideia do que isso significava, eu tratava como se fosse uma coisa mais simples. Agora que eu entendo no que isso implica, eu me sinto com uma Mas responsabilidade sabe o muito que é maior. isso? É que você já tinha um nome. É, Você tinha passado pelo processo de já ter um nome. E o nome pesa. Você sabe que é, dentro da minha experiência de vida, eu atendo muitas famílias, né? uhum, E herdeiros, pessoas que herdaram. E o nome é um peso na vida de uma pessoa, é de uma seriedade. E quando a pessoa constrói o próprio nome, parece que a responsabilidade ainda é muito maior, porque as é, pessoas geram uma expectativa sobre nós. E aí a gente não pode errar. Você podia errar lá atrás, mas depois você é. já não pode errar, porque o teu nome está ali, entendeu? É Mas você tua sabe digital. que uma das coisas que mais me incentivou a me mudar para os Estados Unidos era o fato de que ninguém esperava nada de mim. Lá eu comecei como uma desconhecida, óbvio, eu já era diretora de uma empresa, fui com o visto A1, certas regalias e tudo mais, mas no sentido de que não tinha essa expectativa de, tá, e agora? Qual que vai ser a próxima aventura, sabe? Eu podia só ir para o meu trabalho, ir para minha casa. Óbvio que não durou muito tempo, porque depois eu quis escrever livro, né? A gente não fica muito quieto, mas acho que quando eu quando eu quis sair do Brasil, veio muito de um lugar de não deixar isso me significar de um jeito que eu me levasse muito a sério, que eu achasse que eu era alguma coisa muito importante, que eu não pudesse despertar outras potencialidades, porque os livros que hoje viraram minha principal plataforma, porque eu dou palestras sobre, lancei no mundo inteiro, né? Então, eu diria que hoje meu principal ativo só vieram dessa experiência, vieram quando eu mudei, vieram, né, com autoconhecimento, etc. E já estava muito bom, muito confortável no Brasil. Eu não precisava ter feito isso no sentido de se fosse para manter as coisas que eu já estava conquistando, sabe? Você sabe que você mudou de país Eu também. sei porque Por mais que a gente isso tenha... acontece com a nossa carreira. Chega um momento que o lugar que nós estamos se torna pequeno para a gente. E a gente tem que correr esse risco e tentar, pelo menos. E tentar uma terra estranha que ninguém nos conhece é uma ótima experiência, porque se der errado,
A gente diz, eu arrumo meus panos de bunda e volto para casa, né? E lá É ninguém isso. ficou sabendo de nada. Mas é uma atitude realmente de transformação. Eu noto pela minha carreira também, do trabalho que eu desenvolvi, né? Só que eu já comecei com uma carreira internacional. Depois um dia eu vou contar a minha história, eu vou me entrevistar aqui para o pessoal me conhecer um pouquinho melhor. Mas é bem interessante esse paralelo que a gente vai construindo. E claro que o frio na barriga, o medo. Imagina, você saiu do Brasil e foi trabalhar em Los Angeles, contratado por uma empresa norte-americana, né? Que você certamente passou por testes, entrevistas, trabalho, portfólio, tudo isso. Então, quer dizer, é um outro nível de exigência, né? É uma outra E a imagem barreira que as da pessoas estão língua. tendo. Você não pode É, chegar ali e ser, sabe, aquela pessoa que chegou, caipirinha, que não sabe, entendendo muito o que está acontecendo. Não, tem que chegar chegando. E o atrevimento faz parte também disso, entendeu? Então eu acho total. que tem que ter. Eu acho que é esse lado ariano que você carrega dentro de você que tô com medo, mas vou, mais fácil, entendeu? E de um lugar de animação também, porque eu penso que assim, a minha cronologia, se você olha, assim, foi até difícil quando eu fui fazer a petição do meu green card, essas coisas. Graças a Deus já saiu, mas eu lembro que a advogada falava assim, mas que a gente tem que escolher uma coisa só. Porque se eu pleitear para a imigração que você é uma escritora muito boa, uma empresária muito boa, um não sei o quê, a gente tem que escolher um fio condutor e focar nisso, porque senão a gente não. E eu, quando eu olho para as coisas que eu fiz, realmente eu fui para todos os lugares. Tem um reality show, publicidade, aí eu saí, pedi demissão, montei uma startup, fui no Shark Tank, consegui investimento, a empresa cresceu, eu tive sepse, quase morri, fali a empresa, não pude trabalhar para me recuperar da saúde, recebi o convite para ir trabalhar nos Estados Unidos, eu não estava no mercado, eu estava num momento um pouco, eu diria sabático, mas como eu estava sem dinheiro, era só de desemprego mesmo. Eu não estava mais empreendendo, eu não tinha mais emprego, então eu estava assim, me recuperando da saúde mesmo. Então, eu tive muitos altos e baixos, assim, de um lugar de, principalmente com relação a finanças, estabilidade, carreira, e tive isso tarde na vida, de novo, num momento que eu imaginei que eu não fosse ter mais, porque eu já tinha, né, conquistado coisas. E é muito louco quando essas coisas acontecem, porque eu não sei explicar, mas é como se depois eu voltasse, assim, 10 vezes mais, sabe? É como se eu voltasse e falasse assim. Sabe o Exterminador do Futuro? Que você acha que ele morreu, ele levanta a mãozinha e ele vai ainda. Você só vê a Exatamente. mãozinha lá. Então, assim, eu acho que é de um lugar de. E eu tenho uma mentalidade muito assim, de tipo, vai dar certo. É inevitável que dê certo. Então, eu acho que isso ajuda muito também. Agora Por existe um diversas. elemento muito importante nisso do vai dar certo, que é o elemento fé, né? Sem dúvida. Se a gente não tiver fé, não tiver um apego, a gente não pode confiar na nossa vida numa só coisa. A gente confia muito no destino, né? Na força do destino. Gozado, todas as vezes que a vida tentou quebrar minhas pernas, isso aconteceu 3 vezes na minha vida, eu vim muito mais forte do que eu era antes. Sabe? Mas eu comi o pão que o diabo amassou. Eu cheguei realmente no fundo do poço. Eu cheguei a quebrar como empresário no Brasil, de falir mesmo, de SPC, Serasa, de não ter condições de ter uma conta corrente. E nessa época foi quando eu saí da vida empresarial corporativa, cansado, estressado com essa vida, não queria mais saber, porque isso te dá um desânimo, né? Quando É, você quebra, você fica desanimado. É que nem um casamento quando termina de uma forma muito agressiva, tudo. E, sobretudo, quando você vê que você fez de tudo para não errar, mas às vezes um detalhe, é como eu digo, um parafuso de US$ 1 pode destruir um carro de milhares de dólares e matar o motorista. Então, às vezes, é um detalhe que faz, mas aí eu senti ao longo da minha vida, e eu falo isso para ver se você se identifica, mas existia, parece que uma mão, uma força espiritual me empurrando para a próxima etapa. E eu, como menino medroso numa zona de conforto,
né? Falando, não, eu estou bem aqui, as coisas estão dando certo. Mas, então quebrou mesmo. Então, essas quebras, eu sinto que também faz parte da nossa evolução, faz parte do nosso fortalecimento. A gente hoje, quando lê, né, e você é uma mulher muito bem relacionada, assim como eu também sou, a gente conhece a história de muita gente incrível que quebrou 2, 3 vezes na vida. Presidente dos Estados Unidos está aí, o Trump. Esse homem já quebrou várias vezes e cada vez que ele volta mais forte do que o anterior. O cara tem uma resiliência que é uma coisa impressionante. Mas isso só os bons conseguem. Então eu acho que a vida também ela tem essa mensagem espiritual de muitas vezes nos colocar barreira. A gente está perseguindo uma direção e começa a encontrar só pedras no caminho. Você tem que ter a sensibilidade. Quando a gente é jovem, a gente diz, eu vou tirar essa pedra, eu vou tirar aquela pedra, eu vou seguir adiante. O jovem tem essa força, mas a idade vai fazendo você ter a teoria da água. A teoria da água, você não enfrenta o problema, você contorna o problema e segue o seu rumo. Então eu penso que a gente vai aprendendo, e essa maturidade, quanto mais cedo chega na vida da gente, mais proveito a gente tira, inclusive no aspecto de felicidade, né? Total. Porque a felicidade é importante para todos, todo mundo quer ser feliz. Eu não conheço ninguém na vida que diga eu não quero ser feliz. Eu digo, você é louco, né? Porque eu quero ser feliz. Mas alcançar o estágio da felicidade é todo um trabalho que a gente desempenha também no nosso. E que muda, né? Se você me perguntasse há 5 anos atrás o que significava ser feliz para mim, eu te dar uma resposta provavelmente completamente diferente do que eu responderia hoje, porque acho que o meu conceito mudou e é Muda. normal isso, é, né, saudável, assim. É uma coisa que eu penso muito, assim, muitas vezes a gente sofre existencialmente porque a gente ainda fica avaliando as nossas sensações e emoções e sentimentos e querendo nomeá-los com base em algo que a gente já viveu ou que a gente já foi. Mas às vezes a gente pode se deparar com uma situação muito parecida e ter uma reação completamente diferente, que Totalmente. a gente já não é mais o mesmo. Então, às vezes, eu sempre paro e penso, será que eu estou reagindo dessa forma? Porque eu estou só reproduzindo uma dinâmica que eu conheço? Ou será que eu posso reagir de uma forma diferente porque é outra Maitê que está enfrentando esse desafio agora? Eu tenho muito mais ferramenta e arcabouço para lidar com isso de uma forma que eu não tinha antes, né? Então, não é para você também ficar dando glória a Deus todo pepino que aparece. Não, não, Eu não. adoro a vida suave também, Eu mas eu também. acho que Ué, muda os seus mecanismos, seus recursos, você descobre que você tem recursos, né? Então, acho que isso é algo que eu acredito muito, obviamente, fé em Deus, mas também acredito, e isso é uma coisa que eu vejo muito nas pessoas, Magno, que são capazes de se reinventar, principalmente, porque, né, quando você quebra, quando você vai à falência, quando você quase morre, quando você tem eventos que são, assim, turning points, né, traumáticos. você precisa ter uma habilidade de saber narrar a sua própria história, uma coesão, uma coerência e um senso de agência, de protagonismo, de voz ativa dos fatos que te aconteceram. Você tem essa habilidade de ir adaptando essa narrativa conforme ela vai se desenrolando, sabe? Então, poxa, quando eu vou dar um exemplo, na época que eu tive sepsis, né? Para quem não sabe, é um choque séptico, você tem uma infecção generalizada. Então, 50% das causas de morte de UTI são sepsis, é uma coisa muito séria. E 15 dias na UTI, enfim. Quando eu saí, eu não tinha saúde mesmo, vitalidade, cognição para poder trabalhar. E na época eu tinha minha própria empresa. Então, é diferente de você pegar uma licença, de você, enfim, colocarem alguém no seu lugar, porque Realmente. empresa de 10 funcionários, você é seu próprio estagiário, você é Com o, né, certeza. Faz tudo. contador, o jurídico. E eu lembro de sair do hospital, assim, com a certeza de que eu não queria mais ter essa empresa, porque não era algo que me realizava mais. E eu carregava muito comigo a persona de ser a CEO e fundadora daquela empresa. A partir do momento que essa empresa deixou de existir, é como se eu deixasse de existir. E eu acho que o Exato. principal aprendizado que eu tive dali foi que se eu carregar a minha persona profissional para todos os espaços da minha vida e deixar aquilo me significar, eu vou adoecer. Porque eu não posso ser só CEO e founder, né? Numa relação amorosa, eu vou ser a namorada, né? Quando eu Exato. filha,
né? As pessoas que carregam essas pessoas para todos os espaços, elas têm dificuldade muito grande de depois não dá certo. darem com essa treta, né? Então, eu acho que assim, depois daí, eu fiquei muito triste, me sentindo como se eu tivesse fracassado de alguma forma, porque afinal de contas eu abri mão desse emprego maravilhoso com o Roberto Justus para empreender. Então foi uma aposta que eu tive e uma aposta que não deu certo, né? Na época como eu via. Depois, quando eu fui trabalhar nos Estados Unidos e recebi essa proposta, praticamente 80% do que fez essa empresa querendo me contratar era porque eu já tinha empreendido, porque era para tocar uma área que era nova na empresa. Então, tinha que ter esse espírito empreendedorismo. Então, depois, quando eu fui dar uma palestra e eu já estava morando nos Estados Unidos, o meu discurso passou a ser: eu trabalhei em publicidade por 7 anos, empreendi por 4 anos e hoje eu uni empreendedorismo e comunicação. Vai juntando as pontas. A habilidade da gente elaborar tudo isso e narrar dessa forma. Porque durante algum tempo eu fali a minha empresa, eu não dei certo, eu não, entende? Então, eu acho que uma coisa muito importante, olha só, eu tinha sido patrocinada com visto de estrangeiro de habilidades extraordinárias para trabalhar numa empresa. Em Los Angeles, na Califórnia, não tinha green card, não tinha nada. Pelo meu histórico, por quem eu era, pelo meu trabalho, e eu não via isso como uma coisa positiva, porque eu ainda estava vivendo o luto de ter fechado a minha empresa. Se você perguntasse para mim naquela época, o que você queria? Porque a minha empresa tivesse dado certo. Vou voltar a trabalhar para os outros, não interessa se é em Los Angeles, se é em onde for, ganhar em dólar. Eu fracassei, porque eu tinha minha própria empresa. Então, e olha que loucura, fiquei 5 anos no corporativo americano, que não é fácil, porque é um mercado extremamente competitivo. Depois fui para Nova York, virei Chief Growth Officer de uma agência lá, e quando o Green Card saiu, eu falei, vou voltar a empreender. Se você me perguntasse há 5 anos atrás, quando eu tive sepsis e fali, eu falava, nunca mais eu vou empreender, eu não quero. E hoje em dia, eu nem vi eu abrindo a empresa, sabe? Assim, quando eu vi, eu já tinha aberto a LLC, e já tinha cliente, já tinha... Eu falei, meu Deus, eu voltei a empreender. Então, eu acredito também a gente precisa ter essa flexibilidade de como a gente conta a nossa história para nós mesmos. Eu estou dando exemplo dos outros só para ilustrar, mas a gente revisitar as palavras que a gente usa, como a gente encara esses fatos, né? Porque a gente, eu falo isso no meu segundo livro, principalmente. Muito se fala sobre você ser o protagonista da sua própria história, certo? Só que o protagonista da própria história, ele é um personagem. Quem que é o narrador? Porque se você deixar alguém narrar sua história para você, você pode ser protagonista, mas tem alguém narrando para você. Você tem que ser o narrador personagem da sua própria história. Pegar a caneta na mão e falar, quem escreve isso daqui sou eu. Né? E se tiver que trocar a palavra agora, a gente troca. Né? O período de desemprego hoje eu chamo de sabático. A parte que eu falei, eu tive uma empresa que foi bem sucedida durante 4 anos, depois não mais. Então, acho que tem formas da gente requalificar os acontecimentos da nossa própria vida, né? Porque senão a gente não levanta de manhã, né? Correto, é o processo. Você vive o que é exatamente o processo do crescimento. Você acredita? Eu tinha uma empresa super exitosa. A minha empresa, ela faliu por um contrato que eu assinei errado. Ou seja, uma má assessoria de um advogado me levou a uma quebra financeira. Né? Então, porque é aquele efeito cascata. Chega um momento que não dá para segurar. E eu não tinha, né? Como eu digo, muita gente tem um Disque Pai, né? Disque Pai, Disque Mãe, deposita 1 milhão na minha conta, depois abate da herança, né? Eu preciso... Eu não tinha. Então, quando a gente não tem esse suporte de família rica, estrutura tudo, a gente tem que se reinventar. Porque não adianta baixar a cabeça. E eu me lembro que quando eu tive minha quebra, fiquei péssimo, imagina. Para mim foi assim, eu tinha 40 anos de idade, foi uma coisa pesada. Eu tinha tido, desde os meus 20 e poucos anos, uma carreira ascendente também como executivo e tudo, que depois quis empreender. E estava indo bem no meu empreendimento. Então, aquele problema das Torres Gêmeas aí, do 11 de setembro, mexeu minha empresa, que daí eu já tinha minha empresa, mas conseguimos superar aquilo. Foi um baque. E depois teve essa outra situação. Mas olha que interessante, graças a essa situação,
Parece que aquela coisa meio franciscana, né? Você precisa, às vezes, abandonar sua roupa, largar tudo, ficar pelado para você ir para o caminho da iluminação, né? Você precisa desprender. E eu tive que resumir minha vida em duas malas, e falar: eu agora estou livre para fazer o que quero. E aí veio alguém, alguma coisa, uma força sobrenatural que disse: ei, ei, você é numerólogo. Disse: eu sou numerólogo? Não, eu só gosto de numerologia. Não, não, você é numerólogo. Eu disse: não, eu não sou numerólogo. E aí, essa força espiritual me asseverou que eu tinha que seguir o caminho do amor, o caminho da coisa que eu gosto. E hoje eu paro e penso, Maite, a numerologia me salvou. Tá Ela me vendo? salvou completamente, porque eu não era um homem feliz, eu era um homem eficaz. Eu era uma pessoa inteligente, trabalhadora, eu entregava. Mas você falar em felicidade, como eu entendo hoje o que é a felicidade, nossa, é incomparável. A numerologia me libertou. E eu tive que justamente me libertar do materialismo e do medo da perda financeira que havia tido, começar realmente a vida com uma mão na frente e outra atrás, literalmente passar 15 anos pagando conta. Né? Hoje em dia, graças a Deus, eu tenho empresa no Brasil também, eu tenho minha empresinha aí, eu tenho minhas coisas, mas eu, sinceramente, passei por um período, só que esse período foi um período que me ensinou coisas. Uma das coisas que eu amo na minha vida é a simplicidade que eu consigo viver e eu gosto da simplicidade. Eu gosto do minimalismo, porque eu era um cara de marcas, eu era um cara de eventos, eu era uma pessoa de, né, fazia muita espuma. Hoje em dia, juro por Deus, até para pensar em fazer esse podcast, eu pensei 1000 vezes. E Deus me atacando no ouvido, eu ia para um lugar, alguém me dizia podcast, o outro podcast. Ninguém se conheceu. Eu escutei essa palavra no ano passado várias vezes. Chegou um momento que eu disse: oi, Deus, tá bom, entendi. Bom, Entendi. Agora vamos falar um acordo. Eu tenho 62 anos, eu estou cansadinho. Eu não quero abrir empresa. Olha o trauma, empresa. Eu não quero abrir empresa e ter que contratar uma jornalista, um videomaker, um diretor, um fulano, um ciclano e ter essa responsabilidade de ter um estúdio, não sei o quê. Eu não quero. Você quer que eu faça algo, então me dê o caminho. Eu chego em Portugal 15 dias. Eu tive um problema na minha chegada aqui em Portugal quando eu vim dos Estados Unidos. E esse problema me levou ao meu advogado, que me levou a esse grupo que hoje está coordenando todo esse trabalho. Eu aqui chego, minha filha, estou aqui, ó, de boa, dando show, mas não estou preocupado com nada, com o horário de ninguém, quanto ganha, como é que dividiram, quem tá. Eu sei que tudo está funcionando. E é isso que eu quero. Então eu penso que a gente também na vida tem que ser o protagonista e também temos que fazer esse acordo, sabe? Por quê? Porque eu estou bem. Eu não estou mal, eu não estou fazendo hoje uma coisa porque eu estou precisando de mais dinheiro. Eu não estou procurando uma coisa porque estou querendo publicidade. Eu não preciso disso. Entendeu? Mas quando o caminho vai se apresentando na nossa vida, porque todos temos uma missão. Você, eu e todo mundo vem ao mundo para deixar alguma marca. É que as pessoas não sabem disso, elas vivem muito o arroz com feijão, o dia a dia, os pequenos problemas, os mesmos remungos, as mesmas dores. E nós não. A gente vive isso, mas já está olhando para frente. Você vê que a gente não consegue ficar no passado, a gente fica virando páginas, né? Então é esse dinamismo que gera o crescimento, que gera autenticidade. Você vai acertar sempre? Não. Mentira. eu Mas, não sei mas até você vai vocês, errar mas menos. eu tenho até dificuldade no âmbito pessoal mesmo, assim, nas minhas relações, de ter próximo de mim, no meu convívio íntimo, pessoas que são, assim, muito apegadas ao passado, Eu também. muito definitivas sobre absolutas, com verdades que não são flexíveis. Tenho uma dificuldade muito, muito grande, porque não que é óbvio, pelo amor de Deus, é óbvio que eu fico triste, é óbvio que eu tenho meus dias, né, de que a gente só quer assistir um Netflix e ficar de pijama. É óbvio que a gente tem ups and downs, Claro. né? Senão seria uma psicopata. Mas eu acho que assim, tá bom, foi lá, sofreu, passou, vamos, entendeu? Isso. Tem uma frase em inglês que eu amo, que ela não se traduz muito bem, mas seria algo do tipo: The only way out is through. Então você só vê a saída através. Então não tem como você escapar. Então é uma aprovação?
tá bom, então vamos passar por ela, vamos que é ali que o negócio desenrola. Não adianta eu ficar aqui olhando para ela, deixando ela ficar 10 vezes maior, né? Colocar ela numa coleira, ficar. Não, vamos na arrebentação ali. The only way out is through. Então, eu sempre, quando às vezes eu me vejo numa situação que eu falo, ai meu Deus, e agora? Eu penso, vamos de cabeça, porque não tem outra forma da gente atravessar e chegar do outro lado do rio se a gente não mergulhar, né? Então, eu, pelo menos, gosto de levar a vida assim, gosto de estar cercada de pessoas que também têm essa atitude. Eu acho que quando a gente migra para outro país, né, a gente acaba se deparando com mais pessoas assim também. Eu tenho muitas amizades que eu fiz quando eu me mudei para Califórnia, para Nova York. São pessoas que eu conheço há muito menos tempo do que amigos que eu tenho da vida, mas que também são pessoas que acho que todo mundo que faz a vida caber numa mala de 32 quilos né, em duas, mal e Verdade. vai, é uma pessoa que está olhando para frente, que tem um poder de reinvenção, né? E muitas pessoas mesmo que eu conheci durante essa jornada também são pessoas que já tinham um legado no seu país de origem, país de origem, que já tinham conforto, seja ele self-made ou herdado, o que fosse. Então, as pessoas que eu conheci nessa jornada, né, foram me inspirando também de formas diferentes, assim, você sair dessa bolha, né, e é muito louco, às vezes, quando você volta para o Brasil, você fala, ai, que cafona isso, gente, vamos para frente, isso daqui ninguém nem discute Verdade. mais isso. Vamos, que ano é hoje? Eu acho que, assim, também foi esse negócio de você mudar, eu mantenho muitos laços, óbvio, com o Brasil, eu amo o Brasil, e eu dou palestras aqui, eu tenho meus livros aqui, mas é engraçado, porque durante muito tempo você fica num estado meio de não lugar, assim, né? Você não sabe muito bem como pertencer lá, aqui, porque depois que você volta, depois de muito tempo, você fala, putz, já não me identifico com muita coisa. E ao mesmo tempo que às vezes você está lá numa situação e você fala, nossa, que grosseria, não precisava ser assim. Então, eu também aprendi muito a viver nesse não lugar, né? E de entender que eu vou ter, assim, essas nuances para lidar, mas que aprendizado maravilhoso desse intercâmbio cultural, dessas pessoas, não só dos Estados Unidos que eu conheci, mas pessoas do mundo inteiro, franceses, espanhóis, Mas senegaleses, é né? Porque está isso. O mercado americano é um mercado que você convive com gente do mundo inteiro. E ele. pessoas exitosas. Porque quem vai para aí, desculpa, tem que ter sangue na veia para poder aguentar, porque não é um mercado de passeio, é um mercado de disputa. Então, eu noto que quando a gente também vai mudando o nosso nível social, não é nível social do teu upgrade pessoal, não. É do teu meio que você frequenta, das pessoas que você conversa, com quem você Uhum. troca. Isso te traz uma riqueza intelectual incrível. E outra coisa, eu quando vou aos Estados Unidos, eu volto leve. Eu trabalho que nem um camelo quando eu vou para aí. Mas sabe por quê? Eu sinto que as pessoas que vivem nos Estados Unidos, não só os americanos, mas os brasileiros, os venezuelanos, enfim, todo mundo que eu atendo lá nos Estados Unidos, eu noto que os Estados Unidos, ele, as pessoas para viverem aí, elas têm que ser otimistas. Então, eu penso que o americano, ele vira a página muito rápido, ele é otimista. Se uma coisa não dá certo, ele já começa a outra. E eu noto que o latino-americano, porque eu tenho uma grande experiência na América Latina, não é Brasil, Venezuela, Argentina, Uruguai, Chile. O latino, ele é muito, muito pessimista. E, sobretudo, brasileiro. O brasileiro tem uma mania de colocar defeito em tudo, criticar tudo, né? Tem uma baixa autoestima muitas vezes e uma dor de cotovelo. Ah, vou atacar os Estados Unidos, mas por que você vai atacar um país que está dando certo? Por que você vai atacar um povo que ganha dinheiro, que ganha muito mais do que a gente? Será que não é melhor aprender com essas pessoas do que criticá-las? Né? Então, eu penso que a gente, quando encara essas mudanças, esses mercados, a nossa cabeça ela é obrigada, praticamente, a você mudar a tua ótica. E com isso, Maitê, a gente muda também amigos, a gente muda contatos, porque os personagens que giram ao redor da gente também mudam. Então, às vezes, você tem um amigo de 20 anos, mas que hoje praticamente não tem um significado prático na sua vida, a não ser um contato emocional daquele grande amigo que você gosta, que você ama. Acho que se ele morrer ou se você morrer, nenhum vai interferir na vida do outro.
enquanto que às vezes você constrói pessoas novas que entram na sua vida, né? E eu gosto do novo, né? Eu tenho uma empatia enorme, sobretudo com pessoas jovens. Eu gosto de trabalhar com pessoas jovens, tá? Porque eu gosto do desafio. Então eu noto que essa fera que você carrega dentro de você, essa fera desafiadora. E também existe um ponto que eu acho muito legal em você, a tua vaidade intelectual, tá? Você verdadeiramente é uma pessoa inteligente. E eu queria falar agora um pouquinho, escutar de você, sobre o seu primeiro livro. Foi o seu primeiro livro que também foi best-seller, não foi? Foi. É o principal livro, já está Quando indo para a você oitava temporada. escreveu esse livro, que fase você se encontrava naquele momento que você escreveu esse livro e o que que ele traz para as pessoas? Eu escrevi esse livro durante o começo da pandemia, em 2020. Olha aí, não queria ficar parada, né? Vou escrever Não, um livro. Tá vendo? Todo mundo se porque virou. oficina vazia, como é que é? Cabeça vazia, oficina do É do diabo. diabo, Eu é. estava É. trancada dentro de casa, não podia sair. Eu falei, ai, Sabe o quê? escreva um Vou livro. escrever um livro. E aí, era isso ou enlouquecer. Então, É. como eu não sou muito habilidosa na cozinha, também teve gente que foi fazer bolo, né? Um monte de coisa. Eu falei, acho que eu vou escrever. Então, eu transformei as aulas que eu já dava na SPM em capítulos mesmo de livro, né? E fui fazendo o esboço. Não, foi um livro que eu escrevi rápido, Ah, coisa de é? 3, 6, porque foi um download assim mesmo, sabe? Eu Tudo já estava na cabeça, né? Era materializar nas letras, né? Nas escritas, nas conclusões. num ponto que assim, quando eu fui escrever o segundo, eu falei, gente, como que o primeiro foi tão fácil? E esse não tá O assim primeiro tão foi quase fácil. uma psicografia, de tão rápido que Foi foi, né? tipo isso, Zilda Gasparetti, Mas sabe? sabe o que é aquilo do nome? De novo, você fez sem É, muita pretensão. Só que total. você foi best-seller. Olha a responsabilidade do segundo livro. Pior, aí a segunda editora já tinha me antecipado o pagamento até e falou, olha, escreve sobre o que você quiser. Meu Deus. Eu, Pior ainda. lancei o livro, não lancei com editora, porque eu nem tinha contato com editora nem nada, e era pandemia, mas só dos meus seguidores de rede social teve muita compra de eu fiz self-publishing na Amazon mesmo. E Eita. teve muita compra, tipo, bateu a casa dos 1.000 nos primeiros dias. E aí, com isso, eu levei esses números para uma editora, se interessou daí, porque ela viu que tinha mesmo uma validação, vamos assim dizer. Eu tirei o livro da Amazon, mesmo já tendo publicado por conta, e eles foram revisar, compraram os direitos, e aí a gente lançou oficialmente com essa editora, a editora Buzz. E aí o livro viralizou, real, assim. Era pandemia, as pessoas assistiam muitas lives, então eu ficava fazendo live o dia inteiro. Era live, 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 live. Eu trabalhava de manhã e quando dava, tipo, umas 4 da tarde lá ela para meio cedo, começa cedo e para cedo. 5 da tarde era tipo 9 da noite no Brasil, eu começava a fazer live. E o livro foi indo muito bem. Aí depois surgiu o convite para fazer o segundo livro já pela editora Planeta. Eu fiz. Foi um livro que também teve muita aderência, mas ele foi um livro diferente, ele foi um livro mais terapêutico. O primeiro livro foi um livro um pouco mais utilitário, meio how-to mesmo, muitas ferramentas, muitas dicas utilitárias, práticas. E o segundo veio de muita reflexão, meditação. Ele era um livro um pouco mais introspectivo nesse sentido. E também porque eu acho que, como eu tinha a carta branca para escrever o que eu quisesse, falei, eles já compraram os direitos mesmo, então eu vou falar meus devaneios aqui. Mas também debaixo do tema de comunicação, mas com um recorte muito mais de comunicação interpessoal. O primeiro ele é bem profissional. Nisso, eu comecei a receber muito convite para dar palestra, só que era pandemia, então eu fazia tudo online, de lá dos Estados Unidos. Pandemia, nesse aspecto, para mim, foi uma libertação, viu? Eu, pude... Magno, antes de pandemia, vivia viajando, passava 6 meses fora de casa, era uma loucura.
O Magno pós-pandemia, hoje 90% dos meus atendimentos é na minha casa. Às vezes eu estou de pijama atendendo o cliente, ele está feliz, eu também estou com meu copo de café. Olha, é uma libertação, viu? É muito bom. Possibilitou, né, esse tipo Nossa, adorei. Eu vim para Portugal por causa disso. Porque eu entendi digital. que agora sim eu não vim para Portugal buscar cliente nem ampliar meu campo de atuação. Eu vim para Portugal para ter uma vida melhor, entendeu? Enquanto, né? Por isso que eu não fui para os Estados Unidos, porque eu sei que aí a briga é feia. Falei, não, eu quero um lugar mais tranquilo, um lugar que o que eu ganho dá para pagar, dá para viver, mas não adianta, a gente é inquieto. A gente não É, fica quieto muito tempo num lugar, não adianta. eu, mesmo quando eu falo que eu vou Coça. descansar, acaba me frustrando. E aí foi isso, assim, aí quando teve as portas abriram, eu continuei recebendo esses pedidos e começou a ter muita demanda por palestra presencial no Brasil, então eu faço ainda umas 15 por ano que eu venho para o Brasil e faço nos Estados Unidos também, tenho uma agência de palestras que me representa, faço grandes palestras para público de 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, Maravilha. não importa. É um trabalho que eu amo, assim, porque eu adoro falar, né? Então, falar em público. Ganhar para isso, eu falo até de graça, hein? Então, eu adoro, né, palestrar, assim, para mim não é algo que me drena. Eu conheço gente que a pessoa fica drenada, eu fico nutrida, assim. Para mim quando eu Bacana. saio da palestra, eu quero fazer mais 10, assim, sabe? Às vezes tem que ficar um pouco quieto em casa, tomar uns banhos de sal grosso, mas tudo bem, é parte do processo. Faz parte. E também, tendo a minha própria agência, possibilitou que eu pudesse ficar nessa ponte aérea, né? Então, 2024 foi o ano que eu passei em Nova York, LA, São Paulo e Lisboa. Fiquei um mês aí. Fiquei em Cascais, na realidade, mas é bem perto. E para abrir essa frente europeia, né? Então, quem estiver escutando e estiver em Portugal, tem nas livrarias Fnac, tem na Almedina, do Atro de Saldanha, de outros shoppings também. A livraria que eu lancei, a editora Almedina, e eles também têm as livrarias Almedina, eles são portugueses. Foi uma experiência muito E qual foi o bacana. livro que você lançou aqui? O primeiro meu do Brasil, mas adaptado para a cultura de Portugal e no português de Portugal. Qual é o nome do livro? Qual é o título? Persuasão, Persuasão. como usar a retórica e a comunicação persuasiva na nossa vida pessoal e profissional. Tudo a ver com o momento, né? Porque um dos grandes problemas dessa geração Z que está aí é a falta de comunicação que esse povo tem. Porque Não, e assim, o povo que não sabe se comunicar. É muito sério. Eles têm tudo mastigado, né? A tecnologia mastiga tudo, até se não e sabe põe no fazer, a chat inteligência GPT, artificial faz. coloca lá no chat, fala, escreve aí para mim, né? Pois é, mas passam a não ter assim as ferramentas de serem superiores, melhores. Então eu penso que passe o que passe no planeta, a gente não vai ver uma inteligência artificial com capacidade emocional. E a persuasão tem tudo a ver com emoção. Tem tudo a ver com postura, com olhar, com toque, com técnicas. Então, as pessoas têm que aprender técnicas de persuasão em todas as áreas da vida. A gente usa isso 24 horas por dia em tudo, né? É para pedir um café num lugar, você pode ter uma cara feia da mulher que vai te dar o café e pode ela te receber com um sorriso. A persuasão entra em tudo na vida da pessoa. Então, eu penso que é muito importante você ter materiais assim. O teu público é muito jovem? Ou ele é um público adulto já, da minha idade? Quem é? Público adulto, É? 30 mais, 35 Que mais. legal! Que é Então, gente que está com a ficha na cabeça também de querer fazer alguma coisa, imagino eu, né? não, Porque hoje com 30 como a mais já não são adolescentes, né? Depois do 30. e é curioso, porque fazia muito tempo que eu não dava aula na graduação, eu só dou aula na pós-graduação. E, inclusive, eu dei aula numa universidade aí, na Nova SBF, fica aí Olha, num programa de liderança para mulheres, foi muito legal. Eram professores do mundo todo, um campus lindo, fica na beira da praia, assim, Universidade Nova de Lisboa, Nova SBF. Não, mas o que eu ia falar? Eu dei pela primeira vez aula para graduação recentemente. Magno, eles ficam o tempo todo assim, ó. oh meu Deus. Desesperador. Eu comecei a me dar até falta de ar, assim, porque eu não estou acostumada. Quando você dá aula na pós,
pessoa que está ali está pagando para aquele conhecimento, ela, né, não tem tempo para perder, ela está curiosa, ela tira muitas Absorver dúvidas, é o a pessoa mais... máximo. Agora, na graduação, nunca mais, eu tô fora, eu É. não quero. É incrível como muda o público dependendo daquilo. O tema é o mesmo, a proposta é a mesma, mas a atenção é fundamental. É muito chato Traumático. realmente você estar falando e as pessoas estarem em outro campo. É até, na minha opinião, é até uma grande falta de educação, mas a gente não pode cobrar isso porque o mundo mudou, sabe? Eu sou uma pessoa que acompanhei tantas mudanças nesses últimos 60 anos, imagine 60 anos o que não mudou esse mundo. E as mulheres deram uma verticalizada impressionante. Impressionante. Eu acho lindo o que está acontecendo. Eu não sou astrólogo, você sabe disso, mas eu concordo totalmente que a era de Aquário é a era do feminino. Eu acho que é. Só que as mulheres, elas cresceram, elas se empoderaram, mas muitas confundiram as coisas porque elas acharam que elas eram agora homens. E agora isso não é assim. A mulher continua a ser feminina, continua querendo seu carinho, ter um homem protetor do seu lado, um homem bacana, cavalheiro. Não é a mulher que não quer ser bem atendida, ser bem recebida, ser paparicada, ganhar presente. Eu te digo, se uma mulher falar que não quer isso, eu digo, você é louca, porque eu como homem quero. Imagine uma mulher, não vai querer. Quem não quer, Então, né? você está se negando a ser feliz, entendeu? Não faz, não vai por aí. Também a gente fica numas dicotomias inexistentes, né? Você pode ser os dois, você pode ser uma pessoa que é uma Lógico. líder, que é uma pessoa admirada, que é uma pessoa assertiva, e você pode ser uma pessoa, como eu disse, né? Você não pode carregar sua persona profissional para todos os espaços. Não. Imagina. Então, eu acho que você entender isso também te traz uma liberdade de que você pode assumir diferentes papéis e posturas, né? Em diferentes momentos. Eu acho que talvez no começo a gente tenha reproduzido as dinâmicas que a gente conhecia. Então, eu falo, eles são respeitados, eles são ouvidos, eles são assim, eu vou copiar. Mas acho que hoje a gente já chegou num momento de maturidade em que a gente entende que, assim, Exatamente. existe potência na vulnerabilidade, existe potência na feminilidade, existe potência em diversas formas, não é? Exato. Você pode ser bom em tudo, mas sabendo classificar o lugar, o ambiente, a situação, né? Sabe? Por exemplo, eu sou casado, né? Casei, tem 4 anos aí na minha vida, conseguiram, né? Depois de velho, conseguiram me prender e tudo bem. Estou super feliz no casamento. Eu descobri que eu adoro cozinhar para o meu companheiro, recebê-lo em casa, ver como foi o dia de trabalho, ver Netflix juntos. Então, o que, que eu faço? Eu, durante o dia, eu acelero todo o meu trabalho, minhas coisas, porque quando chega eu quero estar livre para poder viver também a relação. Menina, Total. e não faço isso por ele, eu faço por mim. Eu adoro. E, obviamente, que ele ama, porque ele chega em casa e vê uma pessoa disponível para ele, quando chega também depois da labuta diária que todos temos. E as pessoas dizem assim, por que vocês se completam, são tão felizes? É porque a gente é generoso um com o outro. Nós somos Porque generosos, a gente se ama, a gente se gosta, a gente tem respeito um pelo outro. Então, nós respeitamos o trabalho um do outro, nós motivamos um ao outro ao crescimento. Então, é isso que eu acho que são os valores verdadeiros que a gente leva. Não dá para chegar em casa e cada um ficar no celular olhando e estando ali em áreas diferentes da casa. Por isso que eu gosto de casa pequena e cama pequena. Acho que cama super king size é cama de quem já está se separando, na minha opinião. A gente tem que sentir uns toques de noite, umas pernadas, umas chutadas de noite. É gostoso pra caramba isso, entendeu? E eu nunca vivi isso, porque eu sempre fui bicho solto. E quando a gente é bicho solto, tudo prende você. Mas chega um momento que esse guerreiro quer o descanso. E a sabedoria está aí. É quando você... Menina, eu trabalho muito mais agora, eu ganho mais dinheiro e eu vejo mais o meu dinheiro. Antes eu fazia a mesma quantidade de dinheiro e nem via o dinheiro. Então tudo muda, porque aqui muda, não é verdade? Nesse seu livro, Persuasão, então o público-alvo são todas as pessoas, de todas as, vamos dizer, gerações, né? O seu segundo livro qual foi? Ouse argumentar, comunicação assertiva para sua voz ser ouvida. Esse ouse Argumentar. argumentar. Ele é Trabalhamos mais então aí a persuasão e aqui a argumentação.
debate, oratória, falácias, argumentos falaciosos, Bacana. como que você pode ter mais eloquência mesmo. Gerenciar crises, né? A argumentação entra muito nisso também, né? Sim. Ah, que legal. E esse segundo livro que você fez, você estava por onde? Porque o primeiro foi lá no pré-pandemia, o segundo você já era pós-pandemia? Pós-pandemia, eu escrevi entre 2021 e 2022, Ok. em Los Angeles. Em Meus Los dois. Angeles já. Los Angeles, para mim, é um lugar onde tem uma potência criativa incrível, assim. Não é o lugar onde eu tenho mais energia de hustle. E, nesse sentido, Nova York eu tenho muito mais. Mas para escrever, para criar, para ter essa pulsão de criatividade, eu acho incrível lá. É, né? Então, agora, para pegar o livro debaixo do braço e vender, colocar na biblioteca, fazer os talks, aí Nova York funciona Nova muito melhor. York, onde tudo acontece. É o Mas quando eu mundo. tento para escrever em Nova York, eu fico assim, não saio muito do Hoje, lugar. hoje, hoje meu personal trainer me perguntou assim: você gosta de ler? Eu falo, eu leio o tempo todo. Aí disse, que livro você está lendo? Eu falei, nenhum, porque eu estou com um problema muito sério. Tem 4, 5 anos que eu não consigo ler um livro. E eu estou me incomodado com isso, porque eu leio todo dia, eu leio artigo, eu vejo entrevistas, eu escuto podcast. Mas, gente, eu perdi o hábito de sentar o bumbum e Ouvir abrir um livro audiobook. e ler. E eu acho isso quase uma meditação, e eu estou chateado comigo por isso. Eu estou me cobrando. E eu já disse, a próxima viagem que eu fizer, eu vou levar um livro, e meu desafio é gente, eu lia 20, 30 livros por ano. Não era nenhum erudita, mas é bastante coisa, né? Mas parece que essa era tecnológica distrai a gente demais. Eu tenho ouvido muito audiobook. E aí, se eu gosto demais do livro, eu compro depois. Mas Audiobook, talvez seja por aí. Eu nunca escutei um audiobook. Eu não tenho. Eu tenho muito maravilhoso. déficit de atenção. Eu fico com medo de escutar e não estar entendendo nada. Na esteira, coisas que você está em movimento, mas que também não exige muita, né? Não vai operar uma máquina ouvindo audiobook. Exato. Você está na academia malhando. Tá lá. Fazer uma hora por dia ouvindo um audiobook, nossa, e às vezes é tão legal, porque o próprio autor, ou uma biografia, a própria pessoa narra, entendeu? É muito legal. Eu gosto. Vou escutar um audiobook e eu vou te dar um feedback para ver. Eu acho que tua Me dica conta. ela é importante. Tem na Audible, tem no Spotify, tem em vários lugares. Legal. Outra coisa, mês de março das mulheres. Você, dentro das suas mentorias, né, que eu sei que você dá mentoria para muita gente, ainda está nesse ritmo, né, que não para. A professora existe, né? Nós não podemos Sim. esquecer da professora. O professor gosta de ensinar. Mas eu aprendi um antigo educador argentino, que agora me foge o nome, mas daqui a pouco eu lembro, porque sim. E esse cara, ele escrevia que não, não existe o bom professor, o que existe é o aluno interessado, né? Claro que existem tecnicamente excelentes professores, mas se não tiver um público interessado, é aquilo que você falou da graduação e da pós-graduação. Bem isso que eu consigo entender. Então, assim, o que você indicaria hoje para uma pessoa, uma jovem, uma mulher, sabe? Eu sei que vocês mulheres, vocês têm uma capacidade múltipla de ser mãe, mulher, namorada, executiva, sei lá o quê. Todo mundo quer brilhar. A gente está vivendo num mundo, inclusive, que está estimulando as pessoas a brilhar em rede social, a todo mundo ser famoso, todo mundo ser importante, nananã. Mas eu penso que muitas pessoas estão desperdiçando talentos porque estão dentro de um matrix, de uma coisa que foi construída na cabeça delas. Você indicaria no caminho da libertação para uma pessoa que literalmente quer, deseja progredir na vida? Nossa, essa é a pergunta de $1 milhão. Eu sei que é difícil, mas é interessante. Vamos pensar junto, vamos conversar sobre isso. Sim, algo que, pensando num conselho que eu daria para especialmente uma mulher mais jovem do que eu, que ainda está Sim. começando, né, na vida adulta, eu diria para ela que é muito importante você desenvolver um senso crítico e reflexivo seu
para que você determine o que é bom para você e não o que a sua família acha, o que seus amigos acham, o que a sociedade acha, o que qualquer pessoa acha. Porque é muito fácil, quando a gente é mais novo, principalmente, a gente tomar por verdade absoluta aquilo que nos falam. Verdade. Então, e às vezes a gente acaba transformando tudo isso em sentenças. E aí, quando você vê, já passou muito tempo e você nem lembra como você foi parar ali, né? Você enterra sonhos, você deixa de experimentar. Quando eu fui mudar para os Estados Unidos, eu ouvi de muita gente: ai, fulana foi, não aguentou 6 meses e voltou. Ai, mas é muito difícil. Ai, mas é isso e aquilo. Ai, mas o dinheiro não rende tão bem lá, porque o custo de vida é mais alto. Então, se eu tomasse a opinião dos outros como a minha experiência, eu não teria nem ido, talvez, Com porque eu ia ficar certeza tão... não teria. Não Não é? teria. Bom, quando eu decidi fazer publicidade, mas publicitário trabalha muito e ganha pouco. Tá bom. Então, uma dica que eu daria, que é uma coisa que eu faço desde sempre, tá? Diga. Desde tal, assim, é você colocar no final da frase para você. É difícil fazer uma carreira nessa área, para você. Para mim, Isso. não. Ok. Devolve, Entendeu? né? Devolve. Casamento é só dor de cabeça. Casamento é encheção de saco. Para você. Para Ok. mim, eu vou decidir o que é. É porque mudar de país é um parto, é muito difícil, ninguém aguenta, uma vida miserável, tem xenofobia, tem isso e aquilo. Para você, para mim, eu vou decidir o que vai ser. Não é Adorei esse para você. você coloca para você, você fala assim, tá bom. Então, talvez a carreira de publicidade não tenha dado certo para você. Talvez ter mudado para os Estados Unidos não tenha dado certo para você. Talvez para você. Para mim, eu vou descobrir o que é. Talvez não dê certo também. Talvez dê, mas eu não posso não me permitir viver pela sua opinião. Eu acho que quando a gente é mais novo, a gente acaba ouvindo demais, né? E com razão, porque são pessoas que têm experiência. Mas se a gente também levar essas histórias como verdades absolutas, a gente não se permite ir lá, ver e decidir de acordo com o que a gente decide, né? Porque tem um ônus muito grande de você se apropriar das tomadas de decisões que você faz. É muito mais fácil culpar o RH, seu sócio, um parente. Eu fiz porque era o que meu pai queria que eu estudasse. Eu fiz porque era o que a minha família dizia. E quanto mais concessões você tem que fazer para que aquilo atinja, mais difícil ainda é você Com ter essa certeza. autonomia. Agora, uma vida sem senso de agência é uma vida tão pouco potente no sentido de exuberância mesmo, sabe? Então, assim, eu diria, saiba separar opinião. Opinião não é instrução. Você entende? E também deixa o outro ter a opinião dele. Também não precisa censurar. É a opinião dele. Você não precisa levar isso como uma instrução para você. Mas o outro tem o direito de falar o que ele acha, entendeu? Porque também, senão a gente cai no lugar, né? Tipo, então eu não posso falar. Não, você pode falar o que você quiser. Eu tenho autonomia, independência para decidir o que faz sentido para mim. E muitas vezes a gente acaba caindo num lugar que a gente quer, mas eu acreditei porque é o que você falou. E aí eu terceirizo a responsabilidade. Te joga a responsabilidade. Eu sinto muito isso no meu trabalho, que eu digo, olha, eu leio, eu Mas o oriento, Magno eu digo, falou. mas a decisão ela é sua. Você é o condutor do seu destino. Eu simplesmente eu indico as estradas, eu indico o tempo, se vai chover, se vai nevar, entendeu? Se o caminho, se essa rota é mais curta do que a outra. Quer dizer, para com isso de querer trazer com que, eu vou com o Magno, ele vai me dizer tudo da minha vida. Não é assim. Porque eu não consigo dar minha, como é que eu vou dizer isso para alguém? Seria embuste. Eu não nasci na vida, eu nasci para muitas coisas, menos para ser embusteiro na minha vida. Eu sou extremamente pragmático, né? Você me conhece. Então, o pragmatismo, graças a Deus, existe na minha vida, porque eu também não fico, sabe, nas crendices, construindo mitos e fantasias. E eu concordo com você totalmente de que as pessoas precisam buscar as suas verdadeiras habilidades. E eu vou reduzir isso num ponto. As pessoas precisam se esforçar um pouco em busca do autoconhecimento. O autoconhecimento é fundamental, gente. O autoconhecimento é que determina a sua natureza humana. Se você vai querer casar, vai querer ter filhos, vai querer ser uma empresária, se vai querer ir para a Lua, visitar Marte, se você tem natureza
masculina, se não tem a natureza feminina, se você é uma pessoa com talentos artísticos. Então, descobrir a nossa essência e seguir esse instinto, eu acho que toda pessoa que trabalha e produz naquilo que gosta tem muito mais combustível para apostar naquilo e não é qualquer bobagem que te faz desistir. Porque também as pessoas levam um beliscão, elas já estão desistindo, não é assim, entendeu? Então, minha vizinha falou que eu estou passando vergonha na internet, porque agora eu estou postando vídeo. O pessoal do meu trabalho está me zoando, porque agora eu quis fazer. Tudo isso é tão nada, tão pequeno, tão assim, ínfimo, perto de todas as coisas incríveis que você pode conquistar. Porque eu acredito de verdade que o universo, ele recompensa as pessoas que fazem coisas no próprio nome. Ele recompensa quem assume riscos no próprio nome. Concordo totalmente. Até porque todos nós somos canalizadores de ideias, de projetos e de funções. E se nós abrimos esse ponto de canalização, junto que tendo você a capacidade técnica para receber aquilo, menina, ninguém segura. E assumir riscos no próprio nome é fazer um podcast, é escrever um livro, Exato. É você falar assim, eu não sei se vão gostar, se não vão, se vai ter crítica positiva, se vai ter crítica negativa, independente disso. É a minha oferta Mas generosa. Se não der o primeiro passo, você vai saber alguma coisa? Não vai saber nada. Oferta generosa. Gostou, ótimo, não gostou? Não tenho nenhuma obrigatoriedade para com isso, entendeu? Exatamente. Eu, toda vez que eu tenho friozinho na barriga de fazer uma coisa nova, eu vou lá e eu coloco essa intenção. Vou assumir os riscos no meu nome, que o universo vai me recompensar. E eu sinto que é uma energia que ela continua sempre girando ao seu favor. Agora tem que ser no seu nome, não pode ser no nome dos outros e também não pode ser meio risco, entendeu? Exatamente. Deixa eu te falar uma última coisa, porque a conversa nossa é para durar horas e horas e horas, porque é uma delícia, né? Eu ainda tenho um sonho de te visitar. Eu não te conheço pessoalmente, eu nunca te dei um abraço. Né? Eu quero te visitar, ou que você venha nos visitar aqui em Portugal, para a gente ter uma chance de passar uma tarde, um dia inteiro juntos na praia, tomando caipirinha, comendo bolinho de bacalhau, sei lá. A gente inventa. Mas assim, para a gente finalizar essa etapa, trabalho de hoje, que eu considero isso um trabalho, porque aqui nós estamos trazendo informações para as pessoas e motivações, mas eu gostaria de escutar de você, para a gente finalizar o nosso programa de hoje. Maitê, quais são seus planos para 2025? Excelente pergunta, Magno. Pela primeira vez nos últimos 5 anos, eu estou com metas tão simples e pouco ambiciosas que eu estou até assustada, sabia? Ótimo. Meus planos, eles estão muito no campo da consolidação esse ano. Ano passado, eu abri muitas novas frentes, né? Então, lancei o livro na Europa, fiz o lançamento do livro nos Estados Unidos, abri a minha empresa. Então, assim, eu acho que foi um ano de uma força motriz de você sair do 0 para o 1. Agora eu quero sair do 1 para o 10. Então, a minha energia para esse ano é consolidar tudo que eu já tenho feito, crescer com consistência, né? E conseguir nutrir e gozar dessas conquistas também. Apesar do ano passado, viajei, curti, tive momentos incríveis. Como eu ainda estava naquele momento de concepção, eu ainda não tinha uma cadência tão fluida, assim, de rotina, de tudo mais. E você me conhece, eu sou 4 e 5, né? Eu preciso da rotina ali senão não era. Então, esse ano eu viajei muito, fiquei muito tempo fora de casa em 2024. Em 2025 eu coloquei que eu quero, assim, passar o meu café de manhã, escrever no meu journal, meditar, fazer cadência. Então, apesar de parecer uma meta muito pouco ambiciosa, eu acho que ela é super ambiciosa. Eu não acho pouco ambiciosa, eu acho que é a meta que você traçou um ano para você, sabe? Para alguns detalhes que a gente vai deixando de lado na nossa vida e chega um momento que a gente tem que falar, peraí, eu tenho que organizar minhas gavetas.
sabe? Não, assim, não quero, mas eu vivi o ano de 2024 com uma malinha de carry-on, para cima e para baixo. Foi muito interessante e necessário. Mas para este ano eu quero mais cadência e constância. Então, eu não vou lançar nenhum livro novo. Talvez eu escreva um livro novo, eu estou amadurecendo essa ideia, mas eu não vou lançar nesse ano. Eu não tenho nenhum projeto novo também para esse ano. Você quer um ano mais flow, né? Eu quero saúde mental, saúde física e constância e cadência. Isso eu consegui mesmo. O resto se desenha. Todo dia, dormir 8 horas por noite, é isso que eu quero para esse ano, sabe? O resto se desenha. Meu amor, obrigado pelo seu tempo, pela sua generosidade de estar aqui com a gente. Eu sei que eu vou te ver várias vezes nesse podcast. E você está obrigada a pisando em Portugal me comunicar. Mas viu? Porque vamos. Viu, né? Viu? Então eu quero. E esse ano eu também decidi ficar quieto. Então você vai me encontrar aqui o ano inteiro. Se quiser vir tomar um vinho. Vamos ficar quietos juntos, amigos. Cruza o oceano que estaremos juntos. Porque esse ano quem pretende ficar quieto sou eu. Tá bom? Então um beijo grande. Obrigado por tudo. E muito, assim, não sei o que falar. Obrigado. Só isso que eu tenho para te dizer. Fica bem, meu amor. Tudo de bom. Obrigada. Então, você gostou do nosso podcast? Se inscreva no nosso canal e te espero na próxima semana.